Vamos lá, galera. Questão número 1. Um aluno perguntou ao seu professor se o número n igual a 1, 2, 3, 4, 5 é divisível por 15. Imediatamente ele respondeu que sim. Uma explicação correta é que... Essa questão, ela versa sobre regras de divisibilidade. Eu vou trazer dois exemplos para que você possa entender o gabarito correto dessa questão. Exemplo 1. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 simultaneamente. Mas por que isso? Porque 2 vezes 3 dá 6. Segundo exemplo. Um número vai ser divisível por 21 quando ele é divisível por 3 e 7 simultaneamente. Mas por quê? Porque 3 vezes 7 dá 21. Então, como eu quero um número divisível por 15, o gabarito correto vai ser a letra B, porque ela afirma que um número é divisível por 15 quando ele é por 3 e 5 simultaneamente. E 3 vezes 5 é igual a 15. Portanto, questão número 1, gabarito é a letra B. Bem simples essa daí. Tranquilo? Vamos para a questão seguinte. Questão número 2. Durante uma aula sobre áreas e perímetros, um professor desenhou todos os retângulos não congruentes, ou seja, com medidas diferentes, cujas áreas medem 36 cm². E os lados em centímetros são números inteiros. Quando a questão fala que são números inteiros, obviamente nós sabemos que a gente não pode ter uma dimensão de um retângulo, por exemplo, com valor negativo. Mas o mais importante nesse momento é que eu não posso ter número racional. Logo, eu não posso ter número decimal na formação desses retângulos, beleza? Aqui nós temos um retângulo. Como a questão falou de área, eu tenho que entender o seguinte. Se eu pegar uma dimensão e multiplicar pela outra, uma vez que no retângulo os lados paralelos são congruentes, ou seja, esse lado é paralelo a esse, ou seja, tem a mesma medida, e esse lado é paralelo a esse, ou seja, tem a mesma medida. Então, se eu multiplicar essas dimensões, eu chego à área do retângulo. Então, para chegar ao gabarito dessa questão, é só eu pensar em tabuada. Por exemplo, 1 vezes 36 dá 36. Então, eu posso ter um retângulo cuja dimensão A, por exemplo, vai medir 1 e a B vai medir 36. Porque 1 vezes 36 dá 36 e é justamente a área que foi informada no enunciado. Se fosse o contrário, B valendo 1 e A valendo 36, seria a mesma resposta. Então, tanto faz. Tudo bem? Então, primeiro retângulo possível, 1 por 36. Também podemos ter o 2 por 18, porque 2 vezes 18 dá 36. Então, é bem simples, só pensar em tabuada. Podemos ter o 3 vezes 12, porque 3 vezes 12 dá 36. 4 vezes 9, porque 4 vezes 9 dá 36. E, por fim, 6 vezes 6, que é 36. Então, o gabarito é a letra C. São possíveis 5 retângulos não congruentes, cujas áreas medem 36 cm². Aqui estão as dimensões representadas. A dúvida que o aluno vai ter é justamente nessa última possibilidade, porque os lados são iguais. O aluno vai falar assim, ué, Júlio, mas eu não teria um quadrado? Sim, você tem um quadrado, porém, todo quadrado também é retângulo, beleza? Então, o gabarito da questão número 2, letra C. Terceira questão. André e Rafael são irmãos e juntos têm 22 anos. Então, vou representar essa informação com uma linguagem matemática. Então, olha só, André mais Rafael, 22 anos, beleza? Se hoje André tivesse 2 anos a menos, sua idade representaria a terça parte da idade que Rafael terá daqui a 4 anos. Parece difícil, mas é bem simples, olha só. 2 anos a menos em relação a André, vai ser a idade do André menos 2, beleza? E isso representaria, né, seria igual a terça parte da idade que Rafael terá daqui a 4 anos. Repare que Rafael daqui a 4 anos terá R mais 4, que é a idade dele, mais 4 anos. E a terça parte é só dividir por 3. Tranquilo até aí? Agora é só a gente resolver esse sistema. Reparem que essa equação eu posso modificá-la. Eu posso pegar esse R que está positivo, jogar para o outro lado, ele fica negativo. Então a gente vai ter essa expressão aqui, que A ele vale 22 menos R. Agora a gente vai pegar essa equação, o 22 menos R, e a gente vai substituir nessa daqui. Ou seja, onde tem um A, eu vou colocar 22 menos R. Vai ficar assim. 22 menos R, que eu coloquei no lugar do A, menos 2 eu repeti,
E o restante eu também repeti, igual a r mais 4 dividido por 3. Beleza? Observe o seguinte, 22 menos 2 eu posso melhorar. Vai ficar assim, ó, 20 menos r é igual a r mais 4 sobre 3. Aqui a gente tem uma proporção, basta multiplicar cruzado. Ué, Júlio, mas como é que a gente tem uma proporção? Eu vou melhor representar para que você possa entender. Repare que o 20 menos r, eu posso colocá-lo como fração, sobre 1, tá bom? E o r mais 4 dividido por 3, eu apenas botei de um jeito mais fácil de se compreender. Agora nós temos uma proporção, né? Ficou mais claro para o aluno entender. É só multiplicar cruzado. R mais 4 vezes 1 dá R mais 4. E 3 vezes 20 menos R, 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos R, menos 3R. Agora a gente traz as variáveis para um lado e os números para o outro. Repare que nós temos menos 3R. Quando a gente jogar para cá, vai ficar mais 3R. R mais 3R, 4R. E o 4 que está positivo, quando a gente jogar para cá, vai ficar negativo. Vamos ter 60 menos 4. Então vai ficar assim, ó, 4R igual a 56. R é a idade de Rafael. Repare que a idade de Rafael vai ser 14. Por que, Júlio? 56 dividido por 4 dá 14. Agora que a gente sabe a idade de Rafael, se a gente substituir nessa expressão, a gente acha a idade de André. Então, André vai ter 8 anos. Por quê? 22 menos 14 dá 8. A questão quer saber o seguinte, Rafael é mais velho do que seu irmão, 2 pontos. Repare que Rafael tem 14 e o André tem 8. Então, ele é mais velho, 6 anos. Então, na questão número 3, gabarito é a letra A. Beleza? Vamos prosseguir. A questão número 4, ela traz para a gente a planificação de um prisma triangular. Beleza? E a gente tem que encontrar a quantidade de arestas e vértices. Claro que você pode, dentro da possibilidade de cada um, aplicar a relação de Euler. Porém, a relação de Euler ela é um pouquinho trabalhosa para quem não consegue visualizar dentro de uma figura planificada a figura de uma maneira normal, vamos assim dizer. E eu vou dar o seguinte bizu. Nunca se calcula o número de vértices a partir de uma figura planificada. Você com certeza vai errar, tá bom? Então, para que você não aplique a relação de Euler, você pode aplicar o macete dos prismas. Esse macete só serve para os prismas, tá bom? Portanto, eu não posso aplicá-lo quando se tratar das pirâmides. Ué, Júlio, mas quem são os prismas? São todos os cubos, todos os paralelepípedos e todos os prismas. Prisma triangular, prisma hexagonal e por aí vai, tá bom? É bem simples. Para você achar a quantidade de vértices, você vai pegar a quantidade de lados da base e vai multiplicar por 2. Repare que nesse momento, o meu prisma ele tem uma base triangular, tem 3 lados, tá legal? Para você achar a quantidade de faces, vai pegar a quantidade de lados da base e vai adicionar 2 unidades. E por fim, para se achar a quantidade de arestas, vai pegar o número de lados da base e vai multiplicar por 3. Como a base é um triângulo, para que eu encontre a quantidade de arestas, o que eu vou fazer? Vou pegar 3, que são os lados da base, e vou multiplicar por 3. Então, esse prisma ele possui 9 arestas, beleza? Em relação aos vértices, eu pego o número de lados da base e multiplico por 2. Como eu tenho uma base triangular, 3 vezes 2. Então, observe que esse prisma ele tem 9 arestas e 6 vértices. Portanto, o gabarito é a letra C. Tranquilo? Vamos lá. A questão 5, ela apresenta a planificação de um cubo, tá bom? Aí ela fala o seguinte, reconstruindo o cubo, o símbolo que fica na face oposta à face cujo símbolo é esse sinalzinho aqui de mais, essa cruz, tá bom? O bizu é o seguinte, galera, tem um macete do cubo planificado. Para você encontrar a face oposta, aquela que você deseja, é só você pular uma casinha. Então, reparem que eu estou aqui, ó. Eu estou nessa cruz. Quando eu pulo uma casinha, eu saio certinho onde? Na bolinha. Então, gabarito, letra A. Tranquilo? Beleza.